Oi, Gabriel. Achei que tivesse entrado. Bom, já tô gravando, tá, gente? Porque passou 1 minuto, ninguém chegou ainda. Três, quatro, cinco. Oi, Manu. Olá, Manuela. Entrou, não falou nada, saiu, deve estar com a internet ruim. Oi, Pedro. Oi. Ué, eu não entendi. O Gabriel pediu para entrar, entrou, saiu. A Manu entrou, eu fui cumprimentar ela, saiu também. Não entendi. Teve dificuldade para a aula, Pedro? Hã? Teve dificuldade para Pra entrar na entrar? aula? É, tu pediu eu Não, logo. não. Eu pedi e já deu certo já. Então, não é problema da internet, a minha internet, eu quero dizer, né? Deve ter sido problema da internet deles, ou... Então, Pedro, eu já botei para gravar, a partir do momento que eu entrei, 9h25, já estava gravando. Ah, As unidades que nós vamos ter de revisão são a 2, só é 2, 3 e 4. Acho que é 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, tá? E aí, na revisão, a gente funciona da seguinte maneira: você faz tu já está estudando, e daí tu pergunta as tuas dúvidas para poder chegar nas questões de fato, né? Quais são as tuas dúvidas? Quais são as tuas dúvidas com relação a esse conteúdo? Já começou a estudar? Ó, a Manu Não, entrou eu e não saiu. comecei a estudar ainda. Ixi, Maria. Porque senão fica muito pouco tempo, a gente não tem como. ah, eu vou ficar falando de muitas coisas que de repente a gente não precisa ouvir, entendeu? E daí, quando chega naquela hora que tu precisa, tu acaba não podendo. Mas tudo bem. Então, assim, ó, Pedro, pega ali na unidade. Lá no fim do livro, tá com o livro aí, né?
Tô sim. Tá. Lá na página W, lá no fim do livro, tem os W's, que são as páginas de exercícios complementares, né? W14. Ah, já tô aqui. Então, ali na página W14, assim como tu vai ter a unidade 3, a 4, a 5, tem esse resumo de gramática para você revisar, certo? Então, tem caso você queira, né, fazer algum complemento, tu pode pegar exemplos extras daqui. Tentando entrar. A Naomi. Oi, Naomi. Oi, prof. Oi. Naomi, nós estamos lá na página W14, no fim do livro, Tá. tá? Eu quero te perguntar uma coisa, Naomi. Tu pediu para entrar e eu logo te aceitei, né? Sim, foi. Eu acho que demorou uns 10 segundos, mas foi bem rápido. Não, sim, sim. É só o tempo para aparecer para mim. Porque a Manuela, desculpa, tá tentando entrar, já ela entra e sai. Deve ser a internet dela que tá ruim. Às vezes a internet dela fica meio ruim. Talvez eu mande o link pra ela, tipo, o link que eu tô usando. Talvez seja o link, não sei. Tá, mas é o mesmo link, né? Quem É, sabe ela mas sei lá, né? Vai que tá vai que dá problema. certo, Uhum. Faz favor, então. Então, nós estamos lá na página W14, no fim do livro. E o Present Perfect é o grande assunto do momento. Assim, ó, nós temos alguns assuntos a serem tratados com relação ao Present Perfect. Por quê? Primeiro a gente tem que definir e saber quando que a gente vai usar para depois a gente conseguir montar ele, certo? Então, o que que é o Present Perfect? O que que é o Present Perfect? Consegue definir ele? É, tipo, o que eu tô fazendo agora, né? Então, essa é uma das coisas, tá? O Present Perfect é um dos aspectos dele é ser, ó, ela entra e sai, ó, deve ser a internet dela que tá bem ruim. Por isso que eu tô gravando, que caso a pessoa queira assistir depois, né, não consegue assistir a gravação. Um dos aspectos do Present Perfect é o que está fazendo agora, tá? Mas não é o que está fazendo agora, necessariamente. É uma coisa que você fez e continua fazendo. Tipo, eu estudo na Engenho faz 10 meses, né? Como é o teu caso, sei lá, começou em fevereiro. Estamos em dezembro, 10 meses. Então você vai escrever assim: I have studied at Engenho for 10 months. Ou I've studied at Engenho since February. Certo? Então, esse é um parâmetro para você ver. Um dos aspectos do present perfect é uma ação que aconteceu
e ainda acontece, tá? Então, isso é um dos aspectos. Uma ação que vem acontecendo, vamos colocar assim. Então, não é o que está fazendo agora, mas é uma ação que vem acontecendo, tá? Mas tá certo. Qual outra definição, outra possível aplicação para o present perfect? Arthur, nós estamos lá na página W14, tá? Lá no fim do livro. A Manuela também conseguiu entrar agora, Manu. Então, estamos lá na W14. Ô, Manu, Ô, prof, a internet dela tá tão ruim que ela não tá conseguindo ligar o microfone. Ela falou. tá, Ela mas falou tu, pra mim, daí eu tô falando pra ti. tá, daí tu pode digitar ali, tá, Manuela? Tu digita no chat, quando tu quiser perguntar, e aí quando eu tô na outra página, tu ergue a mão, que lá faz um barulhinho, eu consigo voltar para te ajudar, tá? Então, tu tá lá na W14? É importante, gente, nesse momento que vocês perguntem as suas dúvidas, tá? Não tem, estamos aqui. Ah, tu tá indo pegar o livro. É para estar com o livro na mão? Como é que vai fazer uma revisão de prova de recuperação, gente? Tá, então aqui. Que outro aspecto do present perfect que nós temos? Quando eu digo assim, I've seen, não, I've read uh, some good books lately. O que eu falo? O que eu estou falando nesse caso? I've read some good books lately. Ou então, have you ever ice skated? Ou quando você fala my sisters just arrived. I've been a student since I was 4. Hum? Gente, eu não tô aqui sozinho. O que essas frases estão falando? O que é I've read some good books lately?
O que quer dizer isso? Ou have you ever ice skated? Have you ever ice skated? Oh, my sister has just arrived. My sister has just arrived. Oh, I've been a student since I was 4. Gente, ninguém? Nada? Como assim? O que que aquelas frases estão dizendo? Primeiro, o que que é read? Gente, eu não vou ficar aqui falando sozinho, tá? Abram o microfone, não sei, falem, falem alguma coisa. O que que é read, gente? Estou escrevendo aqui no chat. O que você acha que é read? É ler, não é? Ler. Ah, bom, então tá. Então você sabe que read é ler. Quando você fala I have read some good books, o que você está dizendo? Eu li alguns livros, alguns bons livros. Quando que foi que aconteceu essa ação? Quando foi? No passado. Exatamente. É importante saber quando foi? Não, não é importante. Não é importante. I've read some good books. Então, quando o passado não for importante, não, quando o tempo exato, né? Tempo exato não for importante na narrativa, usamos o present perfect, tá? Então, esse é um aspecto do present perfect. Depois a gente vai entender o que que é o present, como é que se forma ele. Mas primeiro a gente tem que entender quando que a gente usa, certo? Vamos pegar outra frase lá, mas tá certo, Naomi, tá? Vamos fazer. Quando pergunta assim, ó, have you ever ice skated? Então aqui, ó, eu vou dar a aplicação assim, ó. Tempo não é importante. Have you ever ice skated? Eu estou perguntando se você ice skate quer dizer patinar no gelo. Have you ever ice skated? É pra falar se o tempo é importante ou não? É? Não. Não. Também o tempo não é importante. Tá? Tempo não é importante. Para mim é importante o quê? Saber se você fez. Se você já andou de skate, de patins no gelo. Já patinou no gelo. Tá? Quando eu falo my sister just arrived, por que que eu utilizei aqui o have e o has mais o participio passado do verbo, que isso é o present perfect? Por que que eu utilizei? Quando que a minha irmã chegou? Agora, tipo, acabou de chegar. Acabou de chegar. Então, quando a ação acabou de acontecer. Tá? E quando você fala I've been a student since I was 4, o que que você está falando aqui?
que você é um estudante, é isso? É estudante? Desde os 4 anos, ou... É isso, né? Isso mesmo, Desde os 4 anos. desde os 4 anos. Então, eu estou indicando, falando, né? ah, falando sobre, opa, falando sobre uma ação que acontece desde, né? Desde, então, é o início da ação, certo? Fala sobre o início da ação. Fala sobre o início da ação. É quando você fala aqui, ó, I've studied at the Engenho since January ou for 10 months, você fala da duração da ação. Certo? Então, isso aqui a gente está só percebendo quando que a gente vai utilizar o present perfect, tá? Dá para entender o que a Naomi falou, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o tempo não é importante. Quando a ação acabou de acontecer, falar sobre uma ação que acontece desde o início, ou acontece há tanto tempo, né? A duração da ação ou o início da ação. Só que, para a gente poder entender, a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo agora. Ele não vai ser como no português, que você tem um tempo que é usado desse jeito, e em inglês vai ser igual. Para dar conta do present perfect, a gente tem que entender todas essas situações no português, certo? Então, quando você fala aqui, ah, tu anotou aqui, Naomi? Arthur, precisa que eu Não, posso, pode apagar ou posso passar. fechar aqui? Tá. Então, quando eu for falar, como é que eu vou montar isso? Como é que eu vou montar? Sujeito, então a gente só fala da estrutura do tempo, né? Do present perfect tense. A Manu não conseguiu voltar? Pelo jeito não, né? A internet dela tá muito ruim. E o Pedro saiu de brabo, né? Eu disse que eu queria que vocês conversassem. Dois serviços também. Fica bravo e deixa de ficar. De certo, né? Senão vai que caiu a internet dele também. Tá? Então, a estrutura do present perfect é sujeito mais have ou has mais participio passado e verbo principal. Particípio passado do verbo principal. Certo? Então vai ser PPVP, que é participio passado do verbo principal. Mais os complementos da frase. Mais o objeto direto, objeto indireto, enfim. Vai adiante. Tá, então, o que eu vou precisar saber para montar? Como é que eu vou falar assim? Eu já. Não. A mãe comprou um presente para você. Ela acabou de comprar um presente para você. Como é que você vai falar isso? A mãe é mom. Ela acabou de comprar um presente. Não precisa ser para você. Vai que é uma surpresa. O que tem que ter depois da mom? Have ou has? Have ou has?
Mom é uma pessoa só. Você usa have ou has? Hum? Mom é uma pessoa só. Você usa have ou has? Arthur, ajuda. Como que é, prof? Eu não entendi. É pra a frase. Quando você fala, porque para montar a frase do present perfect é sujeito mais have ou has mais participo passado do verbo principal. É isso que tu tem que ter na cabeça. Sujeito mais have ou has mais participo passado do verbo principal. Eu quero dizer, a mãe comprou um presente. Como é que eu monto essa frase? Então é Mom, have ou has que tu vai colocar? Qual dos Eu dois? acho que é have, Tá, né? Has. Tá? porque ela comprou no passado. Não. Sim, ela comprou no passado, mas é que assim, ó. Has, eu vou ter que explicar uma outra coisa aqui, ó. A conjugação do verbo to have. I have, you have, he has, she has, it has, it has, we have, you have, they have. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Certo? Então, quando você for falar de alguém, sobre alguém, que seja ele ou ela, olha a forma do verbo que você tem que usar. Has. Tá? Não é porque é presente, não é porque é passado. Has é presente. Mas quando você usa has, e aí o verbo que eu queria que você usasse é comprar, has bought a present. Ela comprou um presente. Quando? Não interessa saber. Ela comprou um presente. Mom has bought a present. Ou, mãe acabou de comprar um presente. Mom has just bought a present. Ele vai utilizar has, porque estamos falando de uma pessoa. Ela. Não é porque é passado, porque é presente. O que está indicando? Né? Indica que uma pessoa só fez isso. Para eu poder falar, eu já estive na Europa. Não quero falar quando foi. I have already been in Europe. I have already been in Europe. Quando foi que eu estive na Europa? Eu posso falar assim. I was in Europe in 2014. Eu estava na Europa em 2014. Aí, se eu falo o tempo, eu não uso o present perfect. Tá? Eu sei que foi em 2014 que eu fui. I was in Europe in 2014. 2013. I was in Europe in 2013. Certo? Então, eu estava na Europa em 2013. Agora, I have already been in Europe. Eu não quero falar quando foi. I have already been in Europe. Certo? Tempo não é importante. Lembra que a gente colocou na outra anotação? Onde é que tá aqui lá? Acho que tá aqui embaixo desse aqui. Isso aqui, ó. Né? Ó, tempo não é importante. Se o tempo não é importante, é porque eu não quero falar quando foi. Certo? Então, I have already been in Europe.
e I was in Europe in 2013. São duas situações diferentes. Uma eu quero falar o tempo e na outra eu não quero falar o tempo. Às vezes não é que eu não queira falar o tempo, eu não sei quando foi, né? Eu não sei. Então, deixa assim. Só um minutinho, por favor. Só um pouquinho. Desculpa, gente, eu escutei um barulho de carro ligando na garagem. Eu digo, meu Deus, estão roubando o carro? Não, é o dono do carro que veio. Aí tudo bem. Aí eu fico aqui dando aula e digo, tá, estão levando o carro embora. Tá? Certo? Então, quando é que a gente vai utilizar? Tempo não importante. Como é que a gente monta? Have mais o partícipe passado mais o complemento da frase. Aqui, ó. Então, aqui são os casos. They have been to Japan. Quando que eles foram para o Japão? Não é importante saber. Ó, have mais o particípio passado do verbo principal. Have mais o particípio passado do verbo principal. Aqui, we usually use short forms in spoken and informal written English. She's met. Então, pode ser she's met ou she has met. Tá? Tanto faz. Mas qual é a forma mais utilizada? She's met. Certo? Então, ao invés de usar o has, como a gente colocou lá, você pode simplesmente colocar o s para caracterizar o has met. Tá? Só corta, fica she's met. Então, para que a gente usa o present perfect? Para falar sobre uma ação com o resultado presente. O que é essa ação? É aquela ação que acabou de acontecer, né? I've forgotten my coat. I've forgotten my coat. I'm cold. Tá? Eu esqueci o meu casaco. Portanto, eu estou com frio por causa disso, porque eu esqueci meu casaco. I've forgotten my coat. Né? Agora, se fosse assim, I forgot my coat ontem, né? Já não é uma ação que tenha reflexo no tempo presente. Tá? Então, as experiências que a gente já falou, na nossa vida, que a gente não fala quando foi que elas aconteceram. Mas todas elas vão ter o quê? O have mais o particípio passado. O have mais o particípio passado. Para isso, você vai ter que lembrar daquilo que a gente falou ali em cima. Daquilo que a gente falou ali em cima, do have e do has. Ó, I, you, we, they have. He, she, it, has. Certo? Então não vai falar she have. É she has. He have, não, é he has. Tá? Mais o particípio passado do verbo. E aí você vai ter que estudar quais são as formas de particípio passado. Normalmente, vai ser fácil com os verbos regulares. Por quê? Porque os verbos regulares já estão até marcados aqui. Levam ed. Então, finish, finished. Play, played. Watch, watched. Hate, hated. Stop, stopped. Né? Aqui tem já a variação da escrita deles, né? Quando é no passado, você vai dobrar a última consoante, se for consoante, vogal, consoante. Se terminar em Y, precedido de uma consoante, você vai tirar o Y e coloca IED. Então, cry fica cried, né? Play só coloca o ED, porque ele tem uma vogal antes
Tem uma vogal, play, played. Certo? Stay, stayed. Agora, quando for uma consoante, cry, cried. Try, tried. Vai ser escrito da mesma maneira. Certo? Aí aqui, você vai usar hasn't e haven't quando a gente estiver negando, né? Por exemplo, they haven't visited Mexico. Eles não. O que é they haven't visited Mexico? Eles não visitaram ou eles não visitam o Não México. visitaram. Uhum. Não visitaram o México. Isso, não visitaram. Não é importante saber quando foi. Mas eles não desistiram da ideia, tá? Eles ainda querem ir. Certo? Aqui, quando você tá percebendo que todos eles você vai ter haven't ou have, mais o verbo no participio passado. Certo? Todos eles. O que tu vai precisar para a prova? Saber montar a frase, em alguns casos, e entender o uso, que é isso que tu tá fazendo. Eu tô concluindo, a Naomi tá fazendo bem direitinho, o Arthur não tá respondendo. Tu tá escutando a aula, Arthur? Tu tá aqui? Porque parece que tu não tá. Arthur, fala alguma coisa, escreve no chat. Ele não tá, né, Naomi? Eu não sei se ele tá ou não, mas. Olha só, meu Deus, fazer isso numa prova de recuperação, cara. Olha, eu tô falando, ele não tá se manifestando, ele não tá ali. Não tá ali. Que fica marcado que ele não tá ali. Tá? Então, quando você for, você tá fazendo certo, não, tá? Sabendo diferenciar direitinho, tá entendendo as frases, que é uma coisa que eu me preocupo muito, porque a tua voz no meio do grupo sumia, tu não falava nada, né? E tu tem que perguntar. Fica a dica pro próximo ano, tá? Pergunta, porque a gente tá aqui para ajudar. Tá? Eu tô aqui trabalhando no mesmo time. O objetivo é que tu aprenda. E aí, como é que eu vou te explicar, né? Agora eu tô te explicando. Então, um dos casos que você precisa saber é diferenciar o been do gone. Certo? I've been, I've gone. Quando que você... a tradução é estado e ido. Estado e ido, né? Porque são particípios do verbo estar e do verbo ir. Então, quando você fala assim, ó, Dad has been to Rio. E Dad has gone to Rio. A tradução dos dois, literalmente, assim, seria o pai foi para o Rio de Janeiro, né? E o pai foi para o Rio de Janeiro. Só que, num caso, os dois estão certos, só que um é utilizado num caso e o outro é utilizado no outro. Qual deles o pai foi e não voltou? Dad has gone to Rio. Isso, exatamente. Tá? Foi e não voltou. Aqui foi e voltou, né? Em um determinado momento já foi e voltou. Ok, tá ótimo. Certo? Então, quando você for montar a frase, é importante você ter isso na cabeça, né? O uso, que além do uso, você vai precisar saber montar para completar com a forma do verbo correta,
né? Aqui tem algumas palavras que a gente vai utilizar. Tem o ever, o never, o just, sometimes, since e o for. Então, ever, never, just, since, for. Ever, never, just, since, for. Already. Yet. Certo? Então, essas palavras todas vão nos ajudar, são normalmente características de present perfect. Quando você usa o ever, você está expressando o quê? Em algum momento da tua vida. Em algum momento. Have you ever? Então, você já fez. A tradução é já. Tá? Never é em nenhum momento. Também conhecido como nunca. Just é recém, né? Recém aconteceu. Since, opa. Since nós estamos falando do quê? Desde. O for vai ser usado de há tanto tempo. Already é já também. Yet é já e ainda não. Então, o ever, eu vou perguntar, have you ever been to Japan? Em algum momento você já foi para o Japão? O never. I have never been to Japan. Have you ever been to Japan? Never. I have never been to Japan. Como é que eu vou falar? Ele acabou de chegar no Japão. He's just arrived from Japan. Ele acabou de chegar. Ou então ele está lá desde outubro, no Japão. He's been there since October. Então, agora, a gente vai falar de... Faz tanto tempo que ele está lá. He's been in Japan for a month. He's been in Japan for a month. Already, já tá. Eu já fui pro Japão. I have already been to Japan. Ok? E eu já fui. I haven't. Opa, eu ainda não fui. Been to Japan yet. Certo? Então, esses usos todos aqui tem que ficar claros para você poder colocar em cada uma das situações da unidade 13 e da unidade 4.
ok, Manu? Tu conhece todos eles, vai dar uma olhada e toma cuidado com a forma do verbo. Tu vai precisar saber também. Como é que escreve? Ô, prof, a Manu não tá na aula, não. Ai, Manu, desculpa, Naomi. Eu sei que eu tava falando com a Naomi, só tô... Mas falei Manu de ato falho. É que quando você estava em aula, eu confundia vocês duas, mas eu não falava nada pra ninguém. Sabia? Não, não sabia disso. Não. É que assim, ó, eu tenho problemas com dois. Dois me confundem sempre. Se tu me apresentar dois irmãos juntos, eu vou trocar. E aí vocês entraram juntas na escola. E aí eu falei, qual é a Manuela? Qual é a Manuela? Aí no decorrer das aulas isso sumiu. E agora veio à tona de novo, entendeu? O Arthur também tem um irmão que quando ele estudava na escola eu também confundia. Agora ele saiu já. Tá bom então, Naomi, tu veja bem essas situações e a gente vai continuar na quarta-feira, mas estuda, tá? Pra gente poder ver, e daí se tem alguma outra das outras unidades também, tá bom? Tá bom. Beijinho, então. Tchau, prof. Beijo. Tchau. Semana. Até quarta. Nossa, ele não